nosso debate político. Para você que está assistindo Rede Onda Digital, comigo, Érica Lima, a gente tem hoje nossa entrevistada, a deputada estadual Débora Menezes. Seja bem-vinda. Olá, Érica, muito obrigada a todos os ouvintes, as pessoas que nos assistem aqui no programa Convergente. É um prazer estar com vocês. Débora, é a primeira vez que a gente está conversando aqui no debate político. Ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com você. Você que é uma política do primeiro mandato, foi eleita, né, deputada estadual e compõe aí 5 mulheres na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mas seu nome também já foi muito falado, principalmente porque você tem posicionamentos que geram polêmica, mas a gente quer saber quais são as suas ideias, como você as defende. Bom, falando um pouco de mim, né? De profissão sou advogada, naturalmente eu sempre defendi muito aquilo que eu acreditava, mas eu nunca tinha pensado em ser parlamentar. Eu sempre fui às ruas, ajudei a fundar movimentos de direita, sempre para defender aquilo que eu acreditava, e eu entendia que os movimentos e as próprias ruas eram movimentos legítimos, era uma maneira legítima de fazer a minha voz ser ouvida. E aí sempre nós ajudávamos pessoas a se elegerem, né? Pessoas que tivessem ali de acordo com aquilo que a gente acredita, e essas pessoas de bem, que dizemos pessoas de bem, poderiam nos representar. Até que chegou, né, na última eleição, e eu não vi uma mulher que eu pudesse de fato assim fazer uma campanha, ir lá defender, e eu percebi essa lacuna. Eu falei, olha, eu não vejo uma mulher que está no parlamento ali defendendo os valores da família, princípios cristãos, que seja essa voz ativa. E aí eu pensei, por que não eu, né? Essa pessoa de bem que vai para lá fazer a sua voz ser ouvida. Foi quando eu coloquei meu nome à disposição. Então a Débora é uma pessoa que luta muito pela família, luta pelas mulheres, luta pelas crianças, luta pelos idosos, mas que acima de tudo luta para que o jovem possa ter uma educação de qualidade, porque realmente se hoje eu estou aqui, eu devo à educação que os meus pais me deram, né? Esse ano eu termino o meu doutorado, então eu sei o quanto é importante a gente ser e ter uma base, uma educação, e o quanto a educação ela transforma, e também uma pessoa que, como veio do esporte, acredita no esporte e sabe que o esporte também é uma maneira da gente ascender na sociedade, a gente acaba defendendo essa pauta muito forte também na Assembleia. Qual era o esporte que eu fazia? Eu já fiz de tudo. Já fiz futebol, já fiz handebol, já fiz tênis, já fui triatleta, já ganhei maratona. Então, assim, a gente levantou a bandeira de todos os desafios, e foi bom, porque hoje quando nos convidam para alguma modalidade, vamos ali, vamos jogar um tênis de mesa, vamos, a gente topa tudo, a gente faz acontecer. Falando agora na Assembleia Legislativa, você já tem mais de 1 ano de mandato. Quais são as comissões que você está à frente, que você faz parte? Eu hoje sou presidente da Comissão de Esporte, né? Essa é a minha principal comissão. O objetivo das comissões da Assembleia Legislativa é exatamente o papel fiscalizador. Então a gente está ali junto à secretaria, dando uma olhada que atletas que a secretaria de fato tem buscado, tem apoiado. A gente precisa de fato levar o Amazonas para o pódio, né? Nas diferentes modalidades. Nós sabemos que nós temos poderia dizer assim, uma vocação natural, um talento para o jiu-jitsu. A gente sabe que o jiu-jitsu, inclusive, ajuda a tirar muitos jovens das ruas, mas a gente precisa pensar nas outras modalidades. E aí a gente vai junto à secretaria, vai brigando, vai lutando. E a outra comissão que eu considero, assim, uma das comissões mais importantes da Assembleia é a CCJ. Eu sou vice-presidente da CCJ. Então, nessa comissão, a gente analisa a constitucionalidade de todos os projetos. Todos os projetos passam nas nossas mãos e a gente tem a oportunidade de relatarmos. Naquele momento, a gente não vota conforme as nossas convicções, e sim conforme a constitucionalidade dos projetos. Para a gente já começar a entrar agora dentro das PLs, falando sobre a CCJ, teve uma PL agora que foi, né, que está sendo discutida, não sei se realmente você pode até me corrigindo, mas ela foi aprovada, que é a PL que ela fala sobre o acesso ao esporte para questão de competição, e aí ela não reconhece pessoas trans. Então, o projeto de lei que agora passou a se tornar lei é exatamente para que o sexo biológico seja o critério para as competições esportivas. Então, mulheres, biologicamente mulheres compitam com mulheres, homens com homens. O que não proíbe um outro parlamentar, por exemplo,
criar uma categoria só para trans, por exemplo, e aí a pessoa trans compete com a pessoa trans. O que acontece é que nós temos diferenças biológicas e fisiológicas. Os homens, muitas vezes, têm uma capacidade de força maior do que a da mulher, biologicamente falando. Então, não interessa o quanto uma mulher treine em esporte como a natação, esporte como o jiu-jitsu, o homem biologicamente vai ser mais forte. Então, não tem como a gente estabelecer esse grau de competição. E a gente quer exatamente essa isonomia para a proteção das mulheres, para que as nossas mulheres continuem indo para o pódio. E aí a gente já vê essa movimentação ao redor do mundo todo, e eu não vejo como uma casa, como a Assembleia, né, e nós que levantamos a bandeira das mulheres e dizemos que em casos de violência contra a mulher, por exemplo, nós não temos como, numa luta corporal, e impede igualdade com o homem. Por que seria diferente no esporte? Né? Por que seria diferente? E tanto é que eu tenho um projeto de lei, que já é lei, que prevê defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica, e já está acontecendo aqui no estado do Amazonas. Então, assim, é exatamente para que num primeiro momento a mulher saiba como reagir, como sair daquela situação, mas ela não consegue isso com a sua própria força, são com técnicas para saber como sair da situação. E reconhecendo isso, a gente fez esse projeto e ele foi aprovado. A gente também, eu acompanhei, você tem um projeto sobre as escolas militares, que também, né, foi sancionado, você até fez uma publicação junto ao governador do estado do Amazonas, e a gente reconhece, de fato, né, a importância das escolas militares, mas também de outras escolas com outras vertentes pedagógicas de educação. Fala um pouco para as pessoas que estão assistindo. As escolas cívico-militares, que é uma das bandeiras mais fortes do meu mandato, elas, de fato, foram implantadas e ficaram mais conhecidas através do governo Bolsonaro, e o atual governo acabou extinguindo isso. E desde o início do meu mandato, antes de ser anunciada essa extinção, eu já vinha conversando com o governador do estado e pedindo a ele para que a gente pudesse aumentar essa quantidade de escolas aqui no Amazonas. Hoje nós temos 7. E essas escolas geralmente são em zonas que possuem alto índice de criminalidade. E o que nós constatamos dos resultados dessas escolas? É que a gente tem uma melhora no índice do IDEB, a gente tem uma diminuição da evasão escolar. Como nós temos monitores nessas escolas, esses monitores ajudam a orientar os jovens, ajudam aqueles jovens que não têm, às vezes, um apoio familiar, eles acabam sendo essa pessoa que cobra. Um dia que o jovem já falta, o monitor já liga para a família: o que está acontecendo? Estão precisando de alguma coisa? Lembrando que a parte pedagógica, ela sempre vai ser competência da SEDUC. Então, muitas vezes eu escuto pessoas falando: mas a deputada Débora é extremista, quer militarizar as escolas. Não é isso. A parte pedagógica, independente do colégio, sempre vai ser competência da Secretaria de Educação. Os monitores, eles ficam fora da sala de aula e eles transmitem para os jovens princípios, valores, disciplina, que são itens fundamentais que você vai levar para a sua vida toda. Se você entender sobre respeito, sobre disciplina, você vai ser disciplinado para tudo. No momento que você come, no momento que você acorda, você vai dar o seu melhor no trabalho, porque você sabe o valor daquilo. E aí a gente vai poder ter uma geração diferente através desses princípios que estão sendo transmitidos para esses jovens nessas escolas, e aí já é uma realidade aqui no nosso estado. Fora esse projeto, tem algum outro projeto já há mais de um ano à frente, né, como parlamentar, que você tem um orgulho, que você diz assim: esse projeto ele é fundamental e ele está trazendo uma diferença? Olha, como eu comentei, o de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica tem sido um grande motivo de alegria pelos relatos que a gente recebe dessas mulheres, né? Tanto é que nós está tramitando na casa agora um projeto que prevê exatamente a defesa pessoal na modalidade de luta corporal para alunas do ensino médio e fundamental. Porque nós sabemos que existem casos de abusos, né? Geralmente todos esses abusos são cometidos no âmbito familiar, e a gente quer que essa menina, essa mulher, essa pequena criança, ela consiga de alguma forma se defender até conseguir pedir uma ajuda. Então, além de nós estarmos naturalmente trabalhando para destinar emendas parlamentares para Ronda Maria da Penha ou outros aparatos ou instituições que consigam dar esse amparo à mulher, nós estamos criando medidas que estão fortalecendo esse primeiro momento de reação, caso aconteça alguma coisa, que não é o que a gente quer, mas a gente sabe que acontece. Como primeira vez que você veio para o mandato, você foi logo eleita.
E a gente teve aí um movimento de uma eleição de 2022 bastante polarizado, direita e esquerda. Inclusive, seu pai teve uma votação expressiva e veio para Senado. E logo quando você assumiu, você teve também críticas relacionadas, né, à população indígena. E aí você disse, olha, existem várias pautas. Um parlamentar, ele trabalha com várias pautas. Como é que você hoje, com essa experiência, já que você já tem mais de um ano, como é que você se vê? Porque uma coisa é quando a gente assume algo, né? E aí outro é quando a gente já está na política. Sim. Então, a Débora de quando assumiu e a Débora de agora, quem é? Bom, eu me recordo, essa inclusive foi a minha primeira entrevista no primeiro dia e me fizeram uma pergunta sobre bandeiras e prioridades. E naquele momento eu respondi e aí, naturalmente, eu entendo que a imprensa vai divulgar da maneira que ela bem entende. A gente precisa entender que precisa ter responsabilidade, mas foi divulgado dessa forma. E nós precisamos entender que eu sou deputada estadual e como deputada estadual eu represento todo o Amazonas. Isso é verdade. Porém, nós representamos uma classe de pessoas que pensam de um jeito. Então, por exemplo, a deputada Débora foi eleita por um público de pessoas que querem, que são majoritariamente cristãs, que acreditam, posso dizer assim, no lema muito conhecido, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, e existem outros parlamentares que defendem outras coisas, e tá tudo bem. Então, naquele momento, não foi que eu quis expressar que eu não defendia A ou B, ou muito menos os povos indígenas. Pelo contrário, nós que vivemos no Amazonas, nós precisamos entender que nós temos, por exemplo, um solo fértil que nós precisamos proteger, mas nós precisamos entender maneiras de explorar aquilo com responsabilidade. Então, mas quando perguntaram as minhas prioridades, que eu falei sobre mulher, que eu falei sobre juventude, que eu falei sobre emprego, eu digo que eu continuo com essas prioridades, porque eu entendo que naquele momento eu fui colocada por pessoas que querem que eu lute cada vez mais por liberdade econômica, diminuição dos impostos, por parcerias, para que o jovem tenha oportunidades de trabalho, para que as mulheres sofram menos violências domésticas. Então, assim, é isso que eu vou continuar defendendo e abraçando. Não significa que, se tramitar uma pauta nesse sentido, que eu iria de forma contrária, claro que não. Você foi eleita e você representa como única mulher do PL, né, que está como deputada estadual. E como é que você percebe o fato de você não ter assumido o diretório da mulher do PL aqui no Amazonas? Bom, eu sou presidente do PL Mulher Manaus. Nós temos eleições esse ano e, naturalmente, nós tínhamos um foco. Então, o nosso objetivo era como nós vamos fortalecer Manaus. E é isso que nós temos feito. Então, hoje, quando eu faço as reuniões nos bairros, né, eu vou levando o nome do PL, assim como a presidente estadual também vai levando o nome do PL. O nosso objetivo é fortalecer o papel da mulher como um todo. Então, o que eu quero? Que as mulheres entendam que elas precisam fazer parte do processo político, que quando nós queremos, que nós tanto pedimos, nós queremos pessoas de bem na política, nós queremos pessoas que façam acontecer, que entrem e não se esqueçam. Essas pessoas de bem somos cada um de nós que precisamos colocar os nossos nomes à disposição, dar a cara a tapa, porque essa é a grande verdade do processo, e fazer a diferença dentro do parlamento. Então, o meu incentivo e o meu foco tem sido hoje construir Manaus e para que mais mulheres, e a nossa cidade ela é muito grande, possam entrar e aderir ao PL e fazer parte dessa mudança. A gente sabe que a gente está no mês, né, das mulheres, o Dia da Mulher já passou, né, mas o Dia da Mulher é todo dia. E aí você tem colegas parlamentares, como é que é a sua relação com elas? Minha relação é excelente. Nós precisamos entender que independente das nossas diferenças de bandeiras, ou de defesas, ou de pensamentos, nós nunca podemos entrar primeiro para a seara pessoal. Nós precisamos respeitar aquilo que os nossos colegas, os nossos pares defendem. Então, eu tenho deputados que pensam completamente diferente de mim e nós temos uma excelente relação e todas as pautas, como a pauta da mulher, essa proteção, nós sempre estamos unidas. Eu acho que isso é o importante. Se for para nós falarmos, por exemplo, de liberdade, eu quero a liberdade de expressão para a direita e para a esquerda. Eu preciso ser coerente. Então, a mesma coisa para os meus pares. Eu as defendo sempre que elas estiverem defendendo coisas que sejam comuns. Quando não, nós vamos ter um embate político, mas nunca pessoal e sempre de extremo respeito. Qual é a parlamentar que você tem mais afinidade?
Hoje, eu acredito que a parlamentar que eu mais converso e troco ideia é a deputada Alessandra. Agora a gente vai pro jogo das cartas. E aí eu vou embaralhar essas cartas. Você vai tirar uma carta, é uma personalidade política, você vai mostrar para quem está assistindo a gente. E aí você vai comentar sobre essa pessoa. Vamos ver. É para mostrar pra Amon Mandel. Amon. Amon Mandel, ele é deputado federal. E aí a gente está falando agora sobre eleição, né, municipal que vai ter para cargo de majoritário. Como é que você avalia Amon Mandel? Bom, o deputado Amon, ele realmente eu vejo como um menino, um homem que fez a diferença. Nós vimos o trabalho que ele fez aqui em Manaus, foi reconhecido, né, naturalmente, e através da sua votação expressiva nessa última eleição. E eu sei que ele pode e ainda vai fazer muita diferença na política amazonense. Outra carta. Eduardo Braga, senador. Como é que você avalia Eduardo Braga? Uma vez também vocês dependem muito, né, de emendas, né? É assim, todas as vezes que nós temos pautas, como nós estávamos discutindo hoje de manhã, BR-319, nós precisamos deixar de lado qualquer pensamento ideológico e entender que o nosso Estado não pode ficar isolado. Então, nesse momento, sim, a gente tem algum tipo de conversa para buscar esse recurso, para tentar esse recurso no governo federal, mas, apartado disso, de fato, não temos muito a dividir. BR-319, você acha que é possível, Débora, né? Você acha que ela sai algum dia? Eu acho que ela sai. Eu acho que ela sai. Quando as pessoas colocam os entraves ambientais como os maiores entraves, e de fato é o gargalo, é onde se tenta construir essa narrativa. Mas quando você vê, a BR ela está pronta, ela está ali, ela só tem um trecho que precisa ser asfaltado, não tem muito o que se discutir. Só que é óbvio que com a desculpa, e eu digo isso, com a desculpa da Amazônia e confrontando interesses de muitas pessoas, essa BR não sai. Mas eu acredito que ela vai sair, porque nós não vamos deixar de falar dela e ficar isolado do mundo. O que nós precisamos é não deixar isso cair no esquecimento, independente de quem estiver no poder, cobrar, porque ela é muito importante para o Amazonas. E as pessoas, elas querem saber, né? Você como deputada, 0 a 10, quanto que você dá para Eduardo Braga? De 0 a 10... De 0 a 10... No atual mandato? Ele como senador. Bom, 5. Nossa. Omar Aziz. Bom, o que temos a comentar? Como eu falei, quando as pautas são comuns, e aí eu tenho até que enaltecer esse fato isolado, quando a ministra Marina esteve aqui, a fala do Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, em cobrá-la, foi muito oportuna, né? E eu acho que isso, e nós precisamos sempre enaltecer quando a gente acha que a postura de alguém foi muito correta. Mais no mais, nós temos totalmente muitas diferenças ideológicas e de pensamentos, então, enfim, eu não tenho mais o que comentar além disso. 0 a 10 para a atuação de Omar Aziz. 3. Sinésio Campos. Bom, deputado Sinésio hoje é a maior referência a nível estadual que eu vejo representando o presidente Lula, né? Nós temos vários embates na casa, vários mesmo, e quando eu digo embates, são debates políticos, né? Ali na tribuna, defendendo ideias diferentes. Eu não tenho como aceitar que alguém vá para a tribuna defendendo ditaduras, não faz nenhum sentido. Para pensar, nós temos um país que está passando fome, e aí a gente empresta o nosso dinheiro para países que
que nunca vão devolver esse dinheiro. E aí você ter parlamentares que subam na tribuna para defender isso e principalmente defender as atrocidades que são feitas, a gente não pode deixar essa voz ecoar. Então a gente tem sempre esses embates, mas somos muito respeitosos um com o outro no âmbito pessoal. Davi Almeida. Davi, atual prefeito de Manaus. Bom, o que eu tenho a comentar em relação à gestão do prefeito Davi o que eu vejo que nós precisamos para a cidade de Manaus e que não foi feito e muito menos entregue foram obras. A gente precisa entender que a nossa cidade está crescendo muito. O trânsito, por exemplo, tem ficado cada vez mais caótico. Nós precisamos sempre encontrar soluções para as nossas vias. Nós precisamos solucionar isso de maneira efetiva. E aí a gente vê muitos memes falando sobre pintura, mas essa é a grande verdade. Pintar não vai resolver nada. A gente precisa de solução, a gente precisa de gestão. E eu acho que a gente precisa de um novo prefeito. Agora falando sobre Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. Qual é a nota que você dá para o Roberto Cidade, de 0 a 10? Em relação à sua presidência? Sim. Dou nota 10. E como que você percebe, né, o nome de Roberto Cidade para concorrer à Prefeitura de Manaus? Bom, o deputado Roberto, ele é uma pessoa extremamente capaz e extremamente política. Eu acho que o seu lado agregador e cumpridor teria, sim, muito a contribuir para a cidade de Manaus. Acho que talvez a gente precise de um pouco mais de firmeza para a nossa cidade. Quando a gente fala de bastidores, né, principalmente nesse embate entre direita e esquerda, que você deixou isso muito claro, as pessoas acham que realmente as pessoas têm aquelas brigas, né? E a gente vê que não, porque precisa ter um diálogo, né? E aí, dentro dos bastidores, a informação que eu tenho é que você é uma pessoa que passeia pelos gabinetes, consegue ter esse tipo de diálogo e você tem se demonstrado com uma habilidade inata na política. Porém, também começa a ter inimigos, isso é fato, né? Isso faz parte. Quem é o seu maior inimigo hoje dentro da Assembleia Legislativa? Bom, inimigo, eu não consigo ver inimigos. Eu vejo opositores, eu vejo... Eu não traria jamais a palavra inimigo. Não consigo ver inimigos. Então, quem é, assim, os maiores opositores que você tem hoje? O maior opositor hoje que eu tenho é Sinésio Campos, sem nenhuma dúvida. Mas se você estivesse falando de eleição, por exemplo, não é uma pessoa que conversa com o mesmo público que eu. Não é uma preocupação. A minha preocupação, pelo contrário, a minha preocupação é que a população que está em casa entenda, e quando a gente quer falar, porque o que nós estamos defendendo em relação à liberdade, em relação à democracia, e como eu sempre falo, nós queremos isso para a direita e para a esquerda. Se eu quero liberdade de expressão, eu quero liberdade de expressão para a Débora, para o Sinésio, para a imprensa, para todos. Se eu quero o direito de se defender, eu quero que os advogados tenham acesso aos autos. Os advogados que defendem a direita, que defendem a esquerda, todos eles. O que a gente vê é a nossa própria Constituição, não são nem princípios, sendo totalmente deturpado, não tendo mais independência entre os poderes. A gente vê um Supremo legislando, usurpando as suas competências, e quando nós entramos no embate com alguém que pensa diferente, é exatamente para defender esses ideais e fazer a nossa voz ser ouvida. Você é uma pessoa muito próxima, né, de Jair Bolsonaro. Nos bastidores diz que você conversa com ele, inclusive, por telefone. E aí toda essa movimentação que está ocorrendo, teve a manifestação do dia 25 de fevereiro, você esteve lá. Fala um pouco sobre como é que tá os bastidores. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma cara para a direita, né? Hoje, a direita no país, o conservadorismo, ele é muito maior que Jair Bolsonaro. Mas como ele é a cara disso, naquele momento, no dia 25, ele queria mostrar esse retrato para o país, né? E no momento que a gente ouve ministros falando, por exemplo, matamos o bolsonarismo, no dia 25 a gente consegue mostrar que nós estamos mais fortes e mais vivos do que nunca, e que, de fato, todas as vezes que for preciso, nós voltaremos às ruas para fazer a nossa voz ser ouvida. Nós sabemos que algumas pessoas da direita estavam desacreditadas, precisavam até dessa injeção de ânimo, posso dizer assim, que o cenário do dia 25 trouxe, até pela perseguição
que vem acontecendo decorrente dos atos do dia 8 de janeiro, e a gente conseguiu resgatar isso nas pessoas. E para todos aqueles que dizem que as ruas não trazem resultado nenhum, pelo contrário, nós elegemos Jair Bolsonaro nas ruas. A reforma da Previdência passou nas ruas. Muitas conquistas nós conseguimos através das ruas e dessa pressão popular. E como o poder de fato emana do povo, é por isso que é muito importante todas as vezes que for necessário nós voltarmos para nossa voz de fato ser escutada. E nos bastidores você acredita que Michele Bolsonaro irá concorrer a qual cargo? Bom, não temos nada definido, mas sem dúvida ela fará parte da próxima chapa para a presidência. Dentro lá na manifestação, Jair Bolsonaro disse que o objetivo é formar vereadores. E ele colocou isso como polos, né? Em todos os estados do Amazonas. Você, como uma liderança, principalmente representando o presidente, né, do PL em Manaus, como deputada, como é que está sendo pensado essa eleição? Bom, nós estamos fazendo algumas reuniões e o meu foco tem sido apoiar mulheres. A gente quer que, além da renovação, naturalmente, da Câmara, nós possamos ter mais mulheres. E aí eu não poderia fazer diferente. Eu acho que nós precisamos ser coerentes. Se nós não queremos que as mulheres venham para cumprir essa cota, então a gente precisa de capacitar essa mulher, dar meios para que ela venha e para que ela tenha essa competição em igualdade. E é isso que nós estamos fazendo hoje, encontrando formas de fortalecer essas mulheres para que elas venham a concorrer e venham a ganhar. Pensando na eleição para majoritário, quem Débora Menezes irá votar? Para majoritário? Coronel Menezes. Ainda não temos as chapas definidas, né? Enfim, muitos martelos estão para ser batidos, mas eu sei que o Coronel Menezes é um nome para esse ano e eu não teria nem como fazer diferente. Então eu estarei ao lado dele, onde quer que ele esteja, qualquer partido que esteja, nós estaremos juntos. Vamos fazer uma simulação em 2 cenários. Coronel Menezes, chapa puro sangue, né? Você acha que realmente ela sai ou não sai? Eu acho que sai. E essa chapa continua com Alberto Neto? Continua. Você acha de 0 a 10 para sair essa chapa? Como que você coloca essa escala? Em relação ao partido? Em relação a tudo. Pensando no contexto que tu está vendo agora. 9. Vamos pensar em um outro cenário. Chapa puro sangue não deu certo. Coronel Menezes, qual é o mais provável para ele? De partidas, não posso falar, mas sem dúvidas a gente vai dar no pleito. Para a gente quase finalizando, para a gente entender mais quem é você, qual é a palavra que representa Débora Menezes? Que representa? Força. Mulher. Débora Menezes, outra palavra. A mulher? Disciplinada. Política. A Débora política? Determinada. O que é a política para você, Débora? Uma maneira de transformar a vida das pessoas. E por que você veio para a política? Para poder fazer a diferença na vida delas. Porque nós entendemos que, enquanto empresários, e eu vim do ramo privado, tudo aquilo que eu construí, e engraçado que nos meus primeiros dias de mandato, alguns jornalistas vieram me questionar em relação à minha declaração de bens, né? E naquele momento eu falei, essa é a maior prova de que, inclusive, eu não precisava disso. A gente está aqui por uma missão. E nós sabemos que, apesar de não se enxergar, as pessoas não terem esse cenário e estarem afastadas da política, tudo é política. Se nós temos asfalto ou não na rua, é política. Se nós temos água ou não, se nós temos saneamento básico ou não, tudo é política. Então, essa é a única maneira efetiva de mudar o rumo da vida das pessoas. Eu posso, como empresária, fazer doações, eu posso, como empresária, ajudar, como foi no caso do Covid e tudo, mas nós só vamos mudar o rumo da nossa cidade, do nosso estado, nós só vamos mudar o rumo da educação, nós só vamos mudar o rumo dos empregos se nós de fato estivermos na vida pública e decidirmos diferente. A gente sabe que é um ano de eleição. E você, como é presidente, né, do PL Mulher, você tem também as suas funções enquanto política, mas você é deputada.
Como é que está a tua relação com os municípios no estado do Amazonas, uma vez que as pessoas estão nos assistindo? Eu aproveito aqui e mando um abraço para todos os municípios do estado do Amazonas. Você tem visitado, tem recebido no seu gabinete? Qual é a satisfação de receber essas pessoas? Você procura saber quem elas são, o contexto de vida? Bom, a grande verdade é que nós só vamos entender a realidade de alguém quando nós pisarmos no chão que ela pisa. E é por isso que é tão importante nós irmos e visitarmos. E hoje nós estamos fazendo essas visitas pelo PL Mulher, né? É exatamente para fortalecer as lideranças femininas em cada município. Então, sim, nós temos visitado os municípios do interior, nós temos conversado com as pessoas claro, nós temos pensado, estamos pensando e fortalecendo, como eu tinha comentado, essas mulheres para que elas possam concorrer e ganhar e ter seus espaços ali nas câmaras. Governador Wilson Lima, 0 a 10 para a gestão dele. 8. Como é que é a relação do governador Wilson Lima, a sua gestão do governo com a Assembleia Legislativa? Não só dentro dos projetos de lei que você está estabelecendo, que conseguiu aprovação, mas entendendo como um todo. Bom, o governador, eu acredito que uma das suas principais características, e hoje olhando de dentro, que eu falo, é que ele realmente é um governador extremamente acessível. Ele é um governador que atende os deputados, né? Nós somos extremamente respeitados e ouvidos pelo governador. Então, a gente tem liberdade para, por exemplo, ir numa instituição de ensino e depois, por exemplo, com a secretária de Educação, também nos recebe, dizer, olha, o que eu vi foi isso, tá errado isso aqui, eu preciso que se conserte. E, claro, a gente documenta isso através dos requerimentos, mas também a gente leva conhecimento do governador. E ele faz aquilo acontecer e ser consertado. E eu acho que isso é um grande ganho, porque, né, naturalmente ali, até como advogada, antigamente nós tivemos acesso a outros parlamentares, políticos, governadores, e nem todos foram acessíveis como o governador Wilson é. Então, ele consegue nos ouvir e consegue naturalmente estar mais próximos das pessoas, porque nós estamos nas ruas e nós estamos próximos dessas pessoas. Então, a gente consegue transmitir ao governador qual é o sentimento e qual é aquela demanda. E, naturalmente, nós sabemos que existem muitas dificuldades e é uma máquina muito grande de se gerir. Mas ele tem cada vez mais escolhido melhor o seu secretariado, colocado pessoas à frente ali que têm vontade de fazer a diferença, sempre faz mudanças quando necessário. E a gente acredita nessas mudanças e vai sempre se colocando à disposição dos secretários para contribuir, tanto com críticas, como com emendas, para a gente solucionar juntos os problemas que atravessam o nosso estado. Na semana do Dia das Mulheres, você participou, né, de uma ação, de uma solenidade no governo do estado do Amazonas, falando sobre a Casa da Mulher Brasileira. Fala um pouco sobre o que aconteceu lá. Bom, o governador fez a assinatura da ordem de serviço para iniciar a obra. Vai ser uma obra que vai ser entregue em mais ou menos um ano. E a importância dessa casa é que cada vez mais o governador tem buscado fortalecer a rede de proteção em relação à mulher, à criança e aos idosos. Então, a Casa da Mulher Brasileira traz todo um aparato conjunto para facilitar a vida daquela mulher. Porque a mulher que que é vítima de uma violência doméstica, ela muitas vezes precisa ir no Ministério Público, precisa ir na Defensoria, ela precisa fazer um exame, ela precisa de um atendimento psicossocial, ela precisa de uma casa de apoio. Então, a Casa da Mulher Brasileira vai ter todos esses itens que eu acabei de citar em um só local. Então, ela não vai precisar voltar para o agressor, ela vai ter onde ficar através dessa casa, ela já vai ter todo o processo iniciado e finalizado ali. Se ela precisar fazer exames, os exames vão ser feitos todos ali. E eu acho que nós temos um grande ganho em relação à proteção da mulher, e isso foi anunciado no Dia da Mulher e foi realmente um grande evento. Pensando na sua trajetória, na sua formação, nos seus valores, né, na composição familiar, em todo o conhecimento que você vem adquirindo, que você mesmo disse que também atuava nos bastidores, né, antes de se tornar política, mas já estava com o pé na política. O que você quer deixar de legado no final de 4 anos de mandato? Bom, o que eu quero deixar de legado é jovens acreditando que eles podem participar do processo político. Hoje eu sou a deputada mais jovem da Assembleia e eu quero cada vez mais que o jovem entenda que o local deles é na política. Porque o jovem ele tem uma vontade muito forte de fazer acontecer. E é natural que quando a gente entrou na casa a gente movimentou muito. Quem estava parado teve que se mexer,
a gente eleva novamente os níveis de cobrança das pessoas. Se você trabalha mais, você vai incomodar pessoas que trabalham menos, mas ao mesmo tempo você está trazendo um benefício para o todo. Eu acredito que a juventude, ela traz isso. De fato, o jovem pode ser às vezes um pouco mais impulsivo, mas sempre no intuito de acertar. E se eu pudesse deixar um legado para o meu mandato, é tentar fazer com que mais jovens estejam capacitados para participarem da política e que a nossa juventude esteja cada vez mais preparada para enfrentar não só o mercado de trabalho, mas para serem pais, mães, profissionais, empresários melhores, porque assim a gente vai estar gerando mais oportunidades, mais emprego, mais renda e girando a economia do nosso estado, que tinha tudo para ser uma grande potência. Nós somos ricos, nosso solo é rico, mas nós somos um povo pobre, pisando no solo rico. E a gente precisa que a juventude se engaje nisso para a gente encontrar soluções e para que a gente vá lá, bata de frente e faça acontecer. Pensando no seu mandato e pensando em você como mulher, como pessoa, como Débora Menezes, por Débora Menezes, tem algum arrependimento? Em relação ao mandato, Qualquer coisa. bom, Alguma coisa que você pensa assim, olha, se eu pudesse botar no tempo, eu teria feito diferente. óbvio que talvez a gente teria falado alguma fala até numa própria entrevista diferente, mas para todos os nossos erros existe um aprendizado e a gente cresce muito com os nossos erros. Então, até os que eventualmente foram cometidos, eles me trouxeram uma lição. Então, eu sinto que eu não faria nada diferente em relação a isso. Eles foram necessários para o processo. Qual foi o teu maior acerto? O meu maior acerto foi ter lutado pelas escolas cívico-militares. Eu conversei com muitas pessoas, pais, mães, eu conversei com pessoas da comunidade, conversei com pessoas que não tinham filhos nessas escolas, mas que estavam nas reuniões ou nos debates que eu fazia diretamente nos bairros, nas ruas do colégio mesmo, dizendo, nós precisamos que essas escolas permaneçam, porque isso ajuda a diminuir a criminalidade do bairro como um todo. Então eu sei que com as escolas cívico-militares não só ganhou os estudantes, que vão sair dali diferentes e vão ser profissionais incríveis, mas como também os pais e as mães e toda a comunidade em relação à proteção, à criminalidade, a deixar que aquele local não seja uma boca de fumo. Então, o maior acerto do meu mandato, sem dúvida, foi ter ido inúmeras vezes à SEDUC, Casa Civil, Governo do Estado, reuniões com o governador, e brigado muito para que isso de fato fosse uma realidade no nosso estado. Qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito, eu sou muito impulsiva. Não sou uma pessoa brigona, mas eu respondo assim a estímulos muito rápido. E em nenhum momento você pode acabar falando que não é. E qual a sua maior qualidade? A minha maior qualidade é fazer as coisas acontecerem, é não abandonar as missões. O que eu acredito não tem dinheiro que compre, não tem assim nada que me faça voltar atrás. E muitas vezes eu até estou numa situação no plenário, né, onde naturalmente existe ali a situação de base de governo, mas se naquele momento for contra algo que eu acredito, eu vou permanecer com as minhas convicções. E assim a gente vai finalizando o nosso debate político, agradecendo a você e dizendo que aqui você tem espaço e a gente vai precisar de você outras vezes para você continuar falando sobre o que você vem fazendo na Assembleia Legislativa. E eu deixo esse espaço para você conversar com quem está nos assistindo e deixar a mensagem que você quiser. Bom, Érica, muito obrigada pela oportunidade, a toda a equipe aqui do Convergente, da Onda Digital, e dizer a todos vocês, obrigada por confiarem em mim, e nós temos muito mais a entregar. Às vezes nós passamos meses trabalhando em projetos que não podem ser divulgados, mas os resultados são incríveis. Então, continuem acreditando naquilo que nós defendemos e que o que nós fazemos hoje vão deixar legados para as nossas próximas gerações. Então, muito obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram é Débora Menezes, Facebook também, TikTok, tudo, e vocês não vão se arrepender. E olha, fica ligadinho, não vai perder o próximo debate político. Aqui a gente atua no ponto em comum, Rede Onda Digital, canal 8.2. A gente também passa pela plataforma do YouTube, tanto do Convergente quanto da Rede Onda Digital. Comigo, Érica Lima.